prometido, o segundo vídeo dessa semana. Eu falei pra vocês no vídeo que... Olha eu coçando o nariz com o bem. Eu falei pra vocês no vídeo que eu postei ontem, que foi sobre cabelo, que essa semana nós teríamos 4 vídeos aqui no blog, né? Então hoje é o segundo vídeo, amanhã na quarta a gente vai ter o terceiro, então volta aqui no canal, porque amanhã também vai ter vídeo, 3 dias seguidos com vídeos. E aí depois na quinta tem uma pausa, vai ter só post no blog, resenha no blog. Confere lá que tu vai gostar, uma resenha bem interessante. E aí na sexta-feira tem o 4º vídeo pra fechar essa semana aí, com 4 vídeos por semana, que normalmente eu faço de 2 a 3 vídeos no máximo. Essa semana eu quis fazer 4. Bom, então hoje eu vim fazer pra vocês a resenha desses pincéis aqui, ó, rosinhas, metálicos assim, e lindos, maravilhosos, da linha Bellamour. Eu acredito que seja uma linha, deve ser da linha Bellamour, na verdade, ou Bellamour, sei lá, da Macrylan, tá? Gente, sempre que eu faço tutoriais de maquiagem, vocês sempre me pedem sugestões de pincéis nacionais, de pincéis que sejam acessíveis e que tenham uma qualidade boa, que realmente cumpram aquilo que eles se propõem a fazer. Aí acho que tem uma semana ou 2 semanas eu recebi uma caixa cheia de produtos da Encanto Cosméticos e eu perguntei, postei a foto desses produtos pra vocês no Instagram e no Facebook e perguntei o que vocês queriam primeiro, e disparado o que vocês mais me pediram pra fazer vídeo, pra fazer resenha, eram desses pincéis, que não é à toa, né, gente? São muito, muito bonitos. A Macrylan sempre foi uma marca nacional super acessível e que sempre teve pincéis muito bons e muito... me fugiu a palavra, mas assim, teve muitas... sempre deu muitas opções de pincéis pra gente, então eu acho que dessa vez eles se superaram. Eu sei que desse kit aqui também tem o kit dourado, eu não sei, eu acho que são 3 cores, mas acho que a que eu me lembro mesmo é a dourada e a rosa, tá? E eu vim mostrar pra vocês a rosa. Eu recebi lá da Encanto, gente, 21 pincéis dessa linha Bellamour, esses que eu mostrei pra vocês. E esses aqui que eu deixei na embalagem pra vocês verem como é que os pincéis vêm, tá? Esses são todos os de olhos que eu recebi, como vocês podem ver, eles vêm embaladinhos assim. É muito interessante porque aqui atrás eles colocam o número do pincel, o nome, né, pra que ele serve e a forma de uso. Então mesmo que tu não saiba muito sobre pincéis, isso com certeza vai te ajudar bastante. Como vocês podem ver, eu não usei os pincéis ainda, eles estão guardadinhos, mas porque eu já conheço os produtos os pincéis da Macrylan há muito tempo, conheço a qualidade que eles têm também, então eu me senti super segura de vir aqui falar dos pincéis pra vocês sem testar. Mas claro que eu já toquei em cada pincel, já vi assim a firmeza, a textura das cerdas, a maciez e tudo mais, e eu gostei muito do que eu vi como primeira impressão. Mas como eu falei, já conheço os produtos, então isso não é realmente um problema pra mim, tá? Mas principalmente porque o vídeo de hoje ele tem um intuito maior de mostrar pra vocês opções de pincéis nacionais baratos, com uma ótima qualidade, com um ótimo preço, com custo-benefício maravilhoso, que eu acho que é o que realmente faltava pro nosso mercado, né? A gente sempre foi bem carente de pincéis bons pra maquiar, mas hoje em dia a gente tem uma variedade enorme, tem pincéis com design lindo, como é o caso desses, e com custo muito bom, que todo mundo pode ter acesso. Então o objetivo principal do vídeo é apresentar pra vocês os pincéis e mostrar pra que cada um deles serve, por justamente eles serem acessíveis. Acho que como se tratam de pincéis muito mais fáceis de vocês encontrarem, né, vai ajudar muito mais eu explicar a função de cada um, usando esses pincéis como exemplo, do que usar um kit importado, um kit da Sigma, um kit que nem todo mundo tem acesso ou que não vende aqui no Brasil, certo? Então eu vou começar com os pincéis de face que eu recebi, tá? Eu recebi esses 8 pincéis de face e vou explicar a função de cada um pra vocês. E pra começar, eu quero falar desses 3 pincéis aqui, que são pincéis que ficaram, tipos de pincéis que ficaram muito famosos depois que a Sigma fez uma linha de pincéis bem parecida com essa, tá? E são pincéis chamados de pincéis kabukis, por eles terem esse formato assim, ó, mais chatinho. No caso desse é mais cônico, mas igual, sabe, parece um kabuquinho assim. Então aqui eu tenho 3 modelos pra mostrar pra vocês. O kabuki angulado, pequeno, o kabuki reto, pequeno, e esse aqui que é pontudinho, mais cônico. Esses 3 pincéis, gente, eles servem pra aplicação de produtos de pele, tá? Tanto de corretivo, como de base, como de primer. Então qualquer pincel que tu encontrar no mercado vai ter mais de uma função, entendeu? E vai de te descobrir as funções que ele tem, de como ele funciona pra ti, de que forma tu prefere usar aquele produto, aquele pincel específico. Esse anguladinho, ele é legal pra gente fazer os cantinhos, sabe? Quando, por exemplo, eu já fiz o meu olho, eu quero chegar aqui, ó, perto dessa parte inferior dos cílios inferiores, né? Depois do pontudinho, a mesma coisa, vocês vão encontrar várias utilidades. Uma das que eu mais gosto é aplicar corretivo aqui com batidinhas. Tu pode aplicar base com ele pelo rosto inteiro e tu pode também fazer o teu contorno aqui, ó. Com a mão bem levinha, tu pode fazer o contorno facilmente. Talvez eu esqueça, tá, de alguma função, mas eu tô querendo falar as principais pra vocês no vídeo, certo? Pro vídeo também não ficar muito longo, né? E esse aqui é um kabuki tradicional de aplicação de base. Tá, então tu vai usar
Tu pode usar ele pra aplicar base líquida, base cremosa, base compacta, base em pó, qualquer tipo de base, tá? E a forma de aplicação dele é tanto com batidinhas, onde tu concentra mais o produto e tem mais cobertura, como com movimentos circulares, onde tu espalha mais o produto e faz uma cobertura mais leve. Depois, ainda em pincéis que podem ser considerados de base, tem mais esses dois. O primeiro é o Dual Fiber, que eu acho que é um pincel conhecido de muitas de vocês, que é esse pincel que tem duas fibras, essa pretinha, que normalmente é natural, e a branca, que é sintética. Isso é pensado para que ele possa te dar um acabamento mais natural na pele. Então, esse pincel ele tanto pode ser usado para base, como para blush cremoso, para blush em pó, pra pó, quando tu quer uma cobertura de pó super leve, só pra realmente matificar o rosto. E eu gosto muito de usar Dual Fiber pra produto cremoso mesmo, tá? Pra blush cremoso, pra base cremosa, enfim. Depois a gente tem o famoso, tradicional Língua de Gato, né? Que é um pincel de aplicação de base também. Eu particularmente não uso ele muito pra isso, porque eu acho que ele risca muito a pele, então eu prefiro fazer com os kabukis. E prefiro deixar ele pra aplicar corretivo, sabe? Com batidinhas, porque ele concentra bem o produto e é fácil de tu aplicar também. Inclusive eu esqueci de falar que todos os pincéis vêm com a numeração aqui, o que facilita muito, ó. Vem o nome aqui e o número aqui. Então esse é o 02, que não é considerado um kabuki pela marca, mas pra mim ele é um kabuki mais arredondado. A indicação da marca é que tu usa ele pra pó, como eu disse, tu pode usar ele pra pó, os pincéis têm multifuncionalidades, mas eu com certeza vou usar ele pra aplicar base líquida, base cremosa, base com a textura que for, porque eu gosto mais desses pincéis arredondados pra chegar em todos os cantinhos do rosto e pra polir bem a pele. Depois a gente tem aqui dois pincéis que são recomendados pela marca pra usar como blush. Chanfrado, com corte na diagonal, e esse daqui que é um pincel de blush mais retinho, tá? O chanfrado, que eu acho que a maioria de vocês já conhecem, ele serve tanto pra aplicação de blush, porque ele encaixa direitinho aqui, ó, na maçã do rosto, tá? Mas tu também pode usar pra contornar, ele assim viradinho, ó, também encaixa direitinho ali pra fazer o contorno. E esse daqui, que é um pouquinho mais gordinho, ó, tu aplica blush em áreas maiores, mas eu com certeza vou utilizar esse pincel aqui pra aplicar pó, porque eu acho que ele vai dar mais certo assim pra mim, por ele ser maior. E por último de face, a gente tem esse kabuki lindo, que foi um dos pincéis que eu mais gostei, porque ele é super macio e denso. Olha a quantidade de cerdas que ele tem. Esse é o 03, eu não vou falar a numeração de todas, mas lá no blog vai ter, tá? Direitinho no post pra vocês verem. Esse aqui é um pincel kabuki de aplicação e polimento. Tu pode usar ele tanto pra aplicar a base, como os outros kabukis que eu já mostrei pra vocês. Só que como eles são menores, eles te proporcionam mais precisão. E esse aqui te proporciona mais agilidade, porque ele abrange uma área maior e tem um maior número de cerdas. Então tu pode usar ele tanto pra aplicação, como depois só pra dar acabamento e polir a base ou corretivo. E agora eu vou mostrar pra vocês os pincéis de olhos que eu tenho aqui. Eu tenho 12, mas na verdade são como se fossem 14, porque tem dois pincéis que são duplos. Eu tenho aqui 6 pincéis de aplicação de sombra que aplicam a sombra de modo diferente, então vou explicar brevemente pra vocês. Esse é um pincel de aplicação de sombras normal, tá? Ele tem um tamanho normal, tu pode usar ele pra aplicar sombra cremosa, por ele ter cerdas sintéticas, base de sombra, sombra cremosa, primer cremoso e sombras em pó também. O fato dele ter cerdinhas sintéticas mais durinhas e mais firmes assim, faz com que ele deposite mais produto na região que tu tá aplicando. Esse aqui é super parecido com o anterior que eu mostrei, só que ele é menor. Então tu pode usar ele para as mesmas funções que eu já expliquei no pincel anterior, só que em áreas menores, tá? Pra fazer mais detalhezinhos por ele ser menorzinho. Ele também vem com essa outra pontinha aqui, que é um pincel de esponjinha, que tu pode usar pra aplicar sombra, principalmente sombra 3D. Essas esponjinhas aqui sempre são mais apropriadas pra isso. Depois a gente tem esse aqui, que é um pincel um pouquinho mais macio, tá? Um pouquinho mais. E ele é chanfradinho assim também, com corte na diagonal. Pra mim tem a mesma função do pincel que eu mostrei antes. Pode usar ele assim, ó, nos cantinhos externos, sabe? Pode usar também pra aplicar a sombra aqui rente à sobrancelha, por ele ter esse cortezinho, ele faz direitinho ali a voltinha da sobrancelha, tá? Mas sendo bem sincera com vocês, esse corte dele aqui pra mim não faz muita diferença, tá? Depois a gente tem esse aqui, que é o número 13, tá? E ele é um pincel de cerdas mais macias. Então tu pode usar ele pra aplicar sombra, tu pode usar ele pra aplicar pigmento, pra aplicar, sabe? Só aplicar de leve, não aplicar com muita vontade. Aplicar glitter ou qualquer produto que tu queira um pouco menos de concentração na aplicação. Também pode aplicar sombras concentradamente com ele, mas por ele ter cerdas mais fofinhas, ele é um pincel que naturalmente esfuma um pouco mais o produto do que concentra. E justamente por isso tu também pode usar ele pra esfumar cantinhos mais específicos em áreas menores. Porque ele é mais fofinho, então ele também vai conseguir esfumar, mas como ele é menor, ele não vai fazer um super esfumado, tá? Ele vai esfumar uma área menorzinha. Depois eu tenho mais esses dois aqui que seguem a mesma linha do anterior. Eles são mais fofinhos, então eles vão fazer uma aplicação mais suave. Tu também pode usar pra aplicar pigmento, pra aplicar glitter e produtos que tu queira em menor concentração na pálpebra. Agora eu tenho o 08, que é um dos pincéis que eu achei mais interessantes pra olhos, um dos que eu mais gostei, tá? É um pincel de sardinha sintética pra esfumar. Eu não sei se ele vai dar muito certo pra isso, porque ele é bem durinho e eu particularmente prefiro pincéis bem macios pra esfumar.
mas fiquem atentas nos tutoriais que eu vou usar ele e vou contar pra vocês mais sobre isso. Agora eu separei os 4 pincéis de detalhes que eu recebi. Então todos esses 3 aqui servem pra vocês fazerem aqueles pontinhos mais específicos da maquiagem e menorzinho. Esse aqui ele é chanfrado e tem o topo reto, assim como tu pode usar ele pra aplicar, ó, sombra que rente aos cílios inferiores, pra corrigir a sobrancelha ou pra fazer qualquer passo da maquiagem que tu precise de mais precisão. Depois a gente tem esse picotucho aqui, ó, que esse formato aqui indica que ele é mais apropriado pra aplicação de batom, tá? É um pincel de lábio. Mas nada impede de tu usar pra fazer algum cantinho da maquiagem que tu precise de um pincel bem pequenininho pra isso. Depois a gente tem esse aqui, que é um dos pincéis que eu achei mais interessantes também pra olhos, porque é um pincel que é difícil a gente achar no mercado nacional, que é esse pincel de cerdinhas mais macias, mais gordinho, e de cerdas curtas, tá? Esse pincel eu uso muito, vocês já devem ter visto muito nos meus tutoriais, pra esfumar a sombra que rente aos cílios inferiores, pra esfumar o lápis rente aos cílios inferiores. Tu pode usar ele pra esfumar delineador. Tem N utilidades pra esse pincel aqui, ele é um pincel realmente de precisão e ele é muito, muito bom pra aplicação por ele ser mais gordinho. Então tu pode tanto fazer uma aplicação um pouco mais concentrada se tu pegar mais produto, como uma aplicação mais esfumada, mais diluída se tu trabalhar com uma quantidade de produto normal. Por último, dos de detalhes, a gente tem o chanfradinho. É um pincel bem versátil, tu pode usar ele tanto pra fazer delineado como pra corrigir a sobrancelha. E aí por último tem esse pincel aqui que também é um pincel duplo, que ele vem primeiro com essa partezinha aqui, que é aquela aplicadora de rímel, que pra mim é indispensável, mas eu não uso pra isso, tá? Eu uso essa parte aqui sempre pra pentear minha sobrancelha, embora essa partezinha dele aqui seja justamente pra isso, né? Esse aqui é pra pentear sobrancelhas e esse aqui eu acredito que seja pra isso também. Então pronto, eu apresentei pra vocês os 21 pincéis da Macrylan que eu recebi. Não posso deixar de falar pra vocês sobre o óbvio, que é o design dos produtos, tá? Eles estão incríveis, gente, estão muito, muito maravilhosos. A qualidade tá excelente, as cerdas, elas foram colocadas realmente com precisão, elas foram colocadas sem miserê, sabe? Colocaram bastante cerdas nos produtos. E claro, a cor desses pincéis, o acabamento. Olha isso, gente, é um cabinho metálico, eu nunca me lembro o nome disso daqui. É metálico, pink, maravilhoso, preto. Além disso, né, uma coisa que faz muita falta, mas que a Macrylan sempre fez, pelo menos todos os pincéis deles que eu tenho são assim, que é a numeração de cada pincel. Então fica muito mais fácil pra gente poder falar pra vocês qual pincel a gente tá usando, pra gente poder identificar o pincel que a gente quer através da numeração. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar pra vocês no vídeo, tá? Não deixa de ir lá no post conferir, porque eu vou colocar no post fotos, gente, detalhadas de cada pincel. Com certeza vão ajudar vocês a conhecerem melhor os produtos e também identificarem melhor pra que cada pincel serve, principalmente se tu for iniciante e tiver precisando de um guia básico assim de pincéis, tá bom? Como eu falei pra vocês, eu recebi todos esses pincéis lá da loja Encanto Cosméticos, então eu vou deixar o link pra vocês lá no blog. Se tu tá me assistindo pelo YouTube, o link fica aqui no box de informações, é o primeiro link que tá aí. E fiquem de olho nos tutoriais de maquiagem, porque no decorrer dos tutoriais eu vou ir usando os pincéis e vou comentando com vocês um pouquinho sobre o que eu achei nos vídeos também, tá bom? Então por hoje é isso, eu espero que esse vídeo tenha ficado rapidinho, eu vou tentar editar ele ao máximo pra que ele fique o mais enxuto possível com as informações que vocês precisam. Por hoje é isso, um beijo do tamanho do Rio Grande e até amanhã, espero que amanhã, hein? Tchau, tchau, gente!